Que beleza. Tem majestoso, majestoso, o clássico São Paulo e Corinthians no Morumbi, que por sinal, Corinthians, Vamp, não vence o rival no Morumbi há quase 5 anos. Vitor Pereira vai estrear. Pode ser a grande chance, né? O São Paulo vem numa fase pior que a do Corinthians. O São Paulo é favorito por haver esse jejum ou o Corinthians é favorito pelo momento melhor e por ter a estreia do Vitor Pereira? Boa tarde a todos, né? Assim, como o São Paulo não ganha também em Itaquera, o Corinthians agora está há 4 anos. Né? O São Paulo não ganhou em Itaquera. E aí você tem aqueles clássicos que você fala assim, o Ibis nunca perdeu do Real Madrid, também nunca jogou. O Corinthians enfrenta o São Paulo todo ano, pelo Campeonato Paulista, pelo Campeonato Brasileiro, jogos de ida e volta, né? E aí tá nesse jejum. Mas a estreia é um clássico aí que promete muito, a estreia do Português, né? Vamos ver essa força do Corinthians. São Paulo vem de vitórias, né, de classificação da Copa do Brasil. O Rogério Ceni, acho que promete muito esse clássico amanhã, hein? Pra você, que é da bola, que tava já dentro do campo, mas é verdade, esse negócio de jejum... Eu sou da TV, velho, era da bola. Esse negócio de jejum faz diferença? Pro jogador, o jogador do Corinthians, ele entra em campo meio com o pé atrás, caramba, a gente não ganha dos caras aqui há 5 anos. Isso é pro clube. O Renato Augusto chegou agora, Paulinho chegou agora, Roger Guedes chegou agora. Os caras que estão chegando agora falam, não, o jejum não é com nós. A gente vai tentar quebrar, mas não tá com os caras. Mauro César, essa situação do clássico São Paulo e Corinthians, porque o Corinthians vem mostrando um futebol melhor. É a estreia do Vitor Pereira. O São Paulo é favorito por jogar em casa? Vai ser torcida única? Sim, São Paulo é sempre torcida única. Com torcida única, dá pra dar um favoritismo pro São Paulo ou não? Pro Corinthians por estar no melhor momento e ser a estreia do Português, que tá sendo tão falado. Eu acho difícil até falar sobre isso, porque eu não sei que Corinthians é esse, né? Esse Corinthians do Português, como é que funciona? Joga de que maneira? São 3 zagueiros, ele vai colocar todos os... Uma semana só de treino. Ele vai colocar a cavalaria, como diz o Vampeta, vai colocar alguns jogadores desses importantes de fora, porque de repente ainda não entraram dentro ali da ideia de jogo dele, não tem a menor ideia. É muito misterioso. Eu acho que esse jogo, assim... não é o ideal para ele também, vai estrear direto num clássico, né? Fora de casa, com torcida contra. O jogo contra o Bragantino acho que foi muito bom para ele como observação, porque ele teve a chance de ver o Corinthians em casa contra um time que desafia o Corinthians. Pegasse uma galinha morta ali, ia ver uma goleada de repente, uma vitória protocolar, e o Red Bull Bragantino ofereceu resistência, foi um jogo difícil, acho até que o empate seria até mais justo naquela partida do final de semana passada. Então, para a observação foi boa. Para a estreia não é o ideal. Então é muito difícil saber. O São Paulo tem aí problemas também, desfalque, né? Acho que o que favorece São Paulo é jogar em casa e a torcida, né? É isso, tem a torcida a favor. Geralmente os públicos são bons nesses jogos, a torcida de São Paulo comparece, deve ir em bom número, mas a atmosfera e o time que já tem um técnico, já tem um trabalho já em andamento. O Corinthians é uma incógnita, porque eu acredito que o Vitor Pereira já de cara começa a fazer mudanças em relação ao que era o time do Lázaro. Não acredito que ele vá manter a estrutura, não. Acho que ele vai começar a mudar, mas não sei exatamente o que ele vai jogar fazer. Com 3 zagueiros? Não sei se ele treinou isso, mas assim, essa é uma possibilidade em cima do que ele vinha fazendo. Os trabalhos anteriores, ele jogava em linha de 4 e também com 3 homens na defesa. Aí depende de como ele vê isso, né? O time do Corinthians tem vários jogadores que são jogadores com 30 e poucos anos. Ele vai querer um jogo muito intenso. Será que todo mundo vai conseguir aguentar aí o pique da remada? São muitas perguntas. A partir da escalação, a gente vai começar a matar a curiosidade. Quando o time entrar em campo, a distribuição dos jogadores, a gente vai matar outra curiosidade. Mas é um mistério, porque é um técnico que está estreando. Então, não sei se dá para atribuir favoritismo, né? Para alguém num cenário que uma das equipes está passando por uma reformulação que começa nesse momento, né? Nesse jogo. E tem os dois lados, né, Vanderlei? Para o treinador. O que é melhor para o treinador? Estrear num clássico, porque se ele ganhar, ele fica grandão, já de cara... Ou é melhor para o treinador chegar em jogos menores, ganha um, ganha outro e depois pegar um clássico? Porque o Vitor Pereira, ele chega com moral, chega como o treinador com o nome mais pesado hoje no futebol brasileiro, porque ele é o cara que tem mais bagagem aí no futebol brasileiro, bicampeão português, é o maior salário. É bom ou é muito arriscado você começar um trabalho num clássico, fora de casa? Bom, eu não sei o que ele pensa. Eu acho que é bom porque não é um técnico comum, não é um iniciante, quer dizer, é um cara que já vem rodado, foi apresentado aí como um semideus. É muito interessante porque a gente vê cada exagero, né, em muitas situações. Ele tem 2 dias de Corinthians, 3 dias de Corinthians, eu estou exagerando também, 3 dias de Corinthians, e
E já saiu escrito aí, e também gente falando, que jogadores e dirigentes estão fascinados com os treinos que ele tem dado. Peraí, cara. Tudo bem, eu acho até que pode virar uma orquestra sinfônica, mas não é muito cedo para falar isso. De qualquer maneira, tudo bem. No primeiro treino, 2 ou 3 jogadores saíram dizendo assim: nossa, é impressionante o que nós vimos de diferente. Então, isso cria uma carga para o professor Vitor Pereira, que vai estrear dentro de algumas horas. Então, em cima da colocação do Asmar, quer dizer, então é o jogo certo. Torcida contrária, clássico, e tem um tabuzinho aí vivo. Para finalizar, eu queria dizer que disparadamente o jogo é mais importante para o São Paulo. Disparadamente mais importante para o São Paulo. Depois você toca o assunto. Mas aí eu acho que é questionável. Falar que é disparadamente mais importante para o São Paulo, porque também é uma estreia de treinador no Corinthians. É um cara que chega com esse peso, todo mundo falando no Vitor Pereira. Se o Corinthians não faz uma boa atuação, a gente sabe, claro, é o primeiro jogo. Mas o cara já chega com uma derrota em clássico. Mas é um argumento mais frágil. Eu acho que é tão importante quanto. Então, mas eu acho que é um argumento mais frágil. Quer dizer, tem essa entre aspas, desculpa, acabou de chegar, o Mauro acabou de dizer, eu estou sabendo quem vai jogar onde. Então tem esse pacote de desculpas. Do outro lado, não é assim. Embora tenha uma vencibilidade aí na vida do Rogério nesses últimos jogos, mas é muito mais cobrado nesse momento o São Paulo do que o Corinthians. Eu também acho. Acho que é um jogo que o São Paulo, o Corinthians é um novo técnico e o São Paulo ele vive sob pressão, né? Porque é um time grande que não ganha grandes títulos há muito tempo. Então, sempre tem essa pressão e o Vanderlei lembrou essa invencibilidade recente do São Paulo. Mas a maioria dos jogos foram contra times pequenos, né? Então, o clássico acaba tendo esse peso em relação ao resultado. No jogo, o Corinthians, a gente ainda não sabe mesmo como é que o Vitor Pereira vai armar esse time, se vai mudar muito, se não vai, como é que ele vê esse elenco do Corinthians. E do outro lado, acho que o São Paulo tem uma pequena vantagem, não diretamente para o jogo, mas do estilo. Assim, os piores jogos do São Paulo são contra adversários que jogam lá atrás fechados. Não vai ser o caso. Amanhã vai ser um jogo mais aberto. O São Paulo se comportou bem até nos jogos mais abertos. Ganhou do Santos na Vila, perdeu lá em Bragança, mas foi um jogo bom, 4-3 contra o Bragantino. Então amanhã o São Paulo não vai ter um cenário que é muito ruim para ele, que é um adversário todo fechado. Eu discordo, não sei o Mauro e o Vampeta, eu acho que é tão importante quanto pro Corinthians. Porque treinador novo chegando, é um cara que pode chegar cheio de moral, já chega sendo treinador que vem depois dessa novela para treinador do Corinthians. O Lázaro ficou por um bom tempo. É um cara que tem um nome de peso. Chega e já vence um clássico, também tem uma grande importância pro Corinthians. Como ele disse, a fumaça é maior pro São Paulo, né? Assim, os comentários no dia seguinte. O cara teve uma semana, o português, uma semana de treino. Ele se apresentou no domingo lá, que a gente fez o jogo às 11 horas da manhã, né, contra o Red Bull Bragantino. Teve a semana toda aí cheia para trabalhar. O São Paulo jogou na segunda-feira, né, Bruno? Sim. Na segunda. O Rogério também teve. Mas o peso é maior, uma derrota pro São Paulo é maior. O peso porque tá jogando em casa, com a torcida espera que fique de novo o tabu, que não ganha, e só tem uma torcida de um lado, né? Mas aí você diz, é mais importante pro São Paulo, Mauro, mas também pro Corinthians, encerrar o tabu nunca é bom perder, na casa do adversário. Encerra o tabu na estreia do treinador, na casa do adversário. Dá mais moral pro treinador do que pro próprio Corinthians. Nossa. É lógico. Então, mas e acaba com o tabu. A torcida vai perder também esse negócio de ser zoada. Na minha casa você não ganha. Acho que a derrota pesaria mais pro São Paulo do que pro Corinthians. Esse é o ponto. Se o São Paulo perder, pesa mais. Agora, se ganhar, é isso que tá falando, é verdade. Nem bem chega, já acaba logo com o tabu. Esse é o cara. É isso. Sai do Morumbi em carro de bombeiro. Eu concordo com isso. Se ganhar, vai ser um peso, nossa. É um fascínio. Se só com os treinos já estão suspirando, imagine se já derruba um tabu, aí o negócio... Porque com a derrota também tem aquele, tá vendo? Era pra deixar era pra deixar o Fernando Lázaro tinha um aproveitamento de 86,6%. Isso vai ter, mas uma semana de trabalho, né? Você, Mauro, qual a sua opinião? E outra pergunta. Você acompanha muito o futebol internacional. O Vitor Pereira, hoje, é o grande treinador do futebol brasileiro? Pelo currículo. Sem dúvida. Ele tem mais currículo do que todos os outros portugueses e argentinos também por aqui, uruguaio, né? Um deles é o Medina, que agora está numa situação tanto quanto delicada, depois da eliminação do Internacional para o Globo, na noite de ontem.
Mas eu acho que assim, para ele o jogo é mais leve, né? Porque ele joga fora de casa, sem torcida a favor, tá só estreando. Se perde o jogo, perdi um clássico, mas cheguei essa semana. Pro São Paulo não, joga em casa, se perde pro Corinthians, o cara mal chegou, já ganhou do São Paulo aqui dentro e tal. Aí, o Ceni errou, não sei quem, o goleiro, o Volpi, enfim, aí aquela história toda que volta. Eu acho que pro São Paulo o jogo é mais perigoso. Eu acho que o Corinthians joga mais leve, joga mais à vontade, porque uma derrota sempre vai ter esse atenuante. O técnico acabou de chegar, São Paulo não costuma ir bem nesses jogos no Morumbi, não dá para exigir que o cara mude em uma semana. Enfim, tem várias desculpas para um eventual insucesso corintiano. O São Paulo não, o São Paulo é o contrário. Apesar de ter um problema ou outra de lesão aí, de desfalque, eu acho que o São Paulo ele fica mais pressionado pelo resultado. Que é outra situação que se acentua com essa bizarrice de torcida única que é adotada aqui em São Paulo. Você cria uma situação que você tem só uma torcida, então o mando de campo fica mais pesado ainda e uma obrigação maior de resultado. Que você está jogando, você tem torcida do seu time, né? Apesar de não adiantar nada torcida única, né? Aliás, lá em Porto Alegre marcaram o Grenal com as duas torcidas. Perfeito. Porque se tivesse torcida única lá, não impediria que o Elemento jogasse a pedra no ônibus, né? Não adiantaria nada. É isso, eles brigam na rua. Eles não brigam no estádio. A torcida única não resolve nada. Isso aí é uma grande palhaçada, uma bobagem, uma satisfação para a sociedade para tentar disfarçar a própria incompetência de quem não consegue resolver o problema. Mas isso dentro de campo acaba pesando, porque você faz um clássico, você tem só a torcida do adversário, no campo do adversário, e aumenta também a responsabilidade de quem joga em casa. Então acho que o jogo para o São Paulo ele é mais... O insucesso ele deixará mais sequelas no São Paulo, sem dúvida alguma, do que no Corinthians. O Corinthians tem várias desculpas. Tem várias. O técnico acabou de chegar, tá calor, enfim, ele fala com sotaque de Portugal. Tem vários pretextos aí. Pro São Paulo, não. Pro São Paulo a coisa é um pouco mais pesada, o resultado acho que o jogo tem mais importância, tem mais relevância. Eu tô lembrando aqui, a última vez que o Corinthians ganhou do São Paulo, no Morumbi, foi semifinal do Paulista, em 17. Era o Rogério técnico. Era o Rogério. Foi contra o time do Carille. Foi Jô e Rodriguinho, eu tava nesse jogo, eu tava trabalhando nesse jogo, então era o Rogério o treinador também, na última derrota. E teve o episódio polêmico do Rodrigo Caio. Foi nesse jogo, Não foi? Nesse jogo, O Rodrigo falou que o Jô não foi o Jô que atingiu o goleiro, o Renan Ribeiro, e o Jô não tomou o amarelo que ele ficaria fora do jogo seguinte. Ô Vamp, você que tem seus contatos no Corinthians, o que falam sobre essa chegada do Vitor Pereira? Bastidores, relacionamento, como que o cara chegou... Ninguém me falou nada não essa semana, não. Os contatos que eu tenho lá, agora é pra cobrar, né? Que tá devendo lá uma moeda lá pro Dax, eu liguei lá, mas pra cobrar do outro lado. Não foi pra... Ninguém falou nada, eu não falo nada. Eu fui trabalhar aqui, eu fui trabalhar na outra parte lá do outro clube. Que jogador que eles estão dando? Qual é? É moeda, futebol feminino, um monte de coisa que tem lá aí, meu Deus do céu. Estão devendo pro Dax, é isso. Mas tá pagando. Falta mais uma parcela, liquida logo que eu não falo no ar. Então é o seguinte, programa de informação. E não tenho notícia não. O que eu sei é isso aí, né? Hoje é o cara mais promissor, que tem mais bagagem e tudo. Eu tô louco pra ver uma entrevista dele, daquela que ele deu lá na Arábia Saudita. Aquela foi boa. Eu quero fumaça. Ô Bruno, o Jandrei, ele tinha assumido a posição, né? Sim. Ganhou, inclusive, não só o Rogério, a torcida também apoiava o Jandrei. E ele testou positivo. Então o Volpi vai pro jogo. Vai. É outro cara que sofre uma pressão absurda no São Paulo, né? É isso. O Volpi vai logo no clássico, em casa, pra quebrar o jejum. Sim. Não, assim, eu acho até que o Jandrei não é um goleiro melhor que o Volpi. Eu acho que são do mesmo nível, então eu acho até o Volpi um pouco melhor. Mas o Jandrei, ele joga mais tranquilo, né? O Jandrei, ele é o Volpi é um cara que vem de 3 anos, que a torcida pega no pé dele, principalmente no ano passado, que realmente ele teve algumas falhas na Libertadores contra o Palmeiras, aquele gol do Patrick de Paula no Morumbi, ele poderia ter feito coisa melhor, contra o Fortaleza também na Copa do Brasil, é verdade que ele falhou, mas quando o time não ganha, fica o peso, escolhem sempre um, já foi o Rodrigo Caio, que a torcida do São Paulo pegou no pé, aí durante o ano passado teve um momento com o Daniel Alves, aí se você voltar mais, teve o Lucão, zagueiro, teve o Maicon volante, que depois foi pro Grêmio, teve um monte, né? Então sempre elegem um pra pegar no pé. E dos que estão lá hoje é o Volpi. E aí entrou o Jandrei. O Jandrei até agora foi bem. Ok, ele jogou com a Inter de Limeira, com o Água Santa, enfim, não teve nenhum grande desafio. Mas o Volpi, ele tá num momento que o cara chuta a bola no ângulo, ficam procurando a culpa dele. Tipo, o cara chutou no ângulo, o Volpi chama gol. Pô, o cara acertou um chute... Dizem que ele chama golaço. É brincadeira. Dizem que ele chama golaço. Quando o cara falha... chama golaço. Quando o cara falha, ok. O chute do Patrick de Paula contra o Palmeiras, ele falhou mesmo. Mas, pô, o cara do Guarani, no primeiro jogo, o cara meteu uma bola linda no ângulo, a culpa é do Volpi porque ele chama gol.
gol. Aí não dá. Mas tem isso. Amanhã qualquer gol do Corinthians vão ficar caçando, né? Mas aqui ele poderia estar um pouquinho para a direita, um pouquinho ele podia pular mais. Então ele tem também essa pressão em cima dele. Mas sim. ele é injustiçado? Eu acho que exageram. Acho que é exagerado. Desde que o Rogério parou como goleiro em 2015, ele é o melhor goleiro que o São Paulo teve, né? O São Paulo teve o Denis, teve o Sidão, teve o Renan Ribeiro, teve o Jean. Aí o Volpi foi o único que fixou. Ele é titular do São Paulo há 3 anos, 19, 20, 21. Ele foi o único que fixou. Ele tem falhas, não acho que é um super goleiro. Se o São Paulo contratasse um goleiro assim muito melhor que ele, ok, beleza. Tira o Everton do Palmeiras, traz, sei lá, o Alisson lá do Liverpool, coisas que hoje são inviáveis. Ou arruma alguém estrangeiro. Mas o Jandrei não é muito melhor que ele, né? Por enquanto, a torcida coloca o Jandrei assim como um super desfalque porque não gosta do outro, não é exatamente pelo Jandrei. Aí, ó, tem alguns golaços aí, ó. Só na Que forquilha. explicam o apelido do Volpi. Tô olhando aqui os Olha aí, ó, chama golaço. Então, Aí, ó. tem gol que ele falhou mesmo, mas isso aí, por exemplo, como o cara vai pegar isso aí? Pô? A bola bateu no travessão e entrou, só que ficam caçando, né? Ó, esse talvez desse pra pegar. Esse talvez sim. Ó, esse dava pra pegar. Dava. Ele tem as falhas Realmente, dele. tem umas bolas que às vezes parece que é braço curto, né? Ele tem, Ó. ele tem as falhas, sem dúvida. É mais injustiçado ou realmente falha, Mauro, na sua opinião? Eu acho que ele é um goleiro muito inconstante e ele está marcado. Ele já cometeu muitos erros, então ele está marcado. Aí acaba havendo, de fato, uma supervalorização do outro goleiro quando faz algumas partidas razoáveis, embora não tenha sido tão desafiado assim, né? Não fez grandes jogos com grandes adversários ainda. Como ele mesmo também surfou nessa onda no começo, né? Quando ele chegou e fez algumas boas defesas, ele foi exageradamente colocado num patamar de um goleiraço que ele nunca foi e acho que ele nunca será. Então, esse é um problema que o São Paulo tem há algum tempo, talvez até de fato pelo fato de ter, durante muito tempo, contado com o Rogério, com um goleiro histórico do clube e tudo mais. Então, todo mundo que passa por ali. E o São Paulo, acho que quando parou o Rogério, ele não soube tratar corretamente essa questão. São Paulo tinha que ter trabalhado para, aposentando o Rogério, trazer um goleiraço, fazer um investimento. De tanto investimento ruim que fizeram, poderia ter contratado um goleiro, assim, aquele goleiro, vou comparar, nem foi tão bem como se esperava, mas quando o Raul parou no Flamengo, trouxeram o Filhol. O Filhol nem foi um goleiro no Flamengo tão espetacular como foi na seleção argentina e em outros momentos da carreira dele. Mas tinha um peso, mas né? chegou Tinha um goleiro argentino, campeão do mundo, um goleiro reconhecido internacionalmente. Eu acho que o São Paulo deveria ter feito um movimento parecido na época. Bem, vai parar o Rogério? Quando vai parar? Vamos preparando aqui. Já prepara o caixa, já faz uma poupança, né, e tal. Aí, ó, vamos buscar esse goleiro aqui. Mirar ao mercado, trazer... Vamos imaginar, por exemplo, se o São Paulo tivesse contratado o Armani do River Plate, que estava lá na Colômbia. Você traz um goleiro de porte, um goleiro, né? É outro patamar. Você tem um goleiro... Não, sai o Ceni, não vai ser o Ceni, claro, mas é um outro goleiro. Não, ficaram apostando em goleiros jovens, goleiros... O Denis um tempão ali... O que gastou com o goleiro dava para trazer um goleiro E aí, top. quando contrataram o goleiro caro, foi o Jean. Foi. Custou cerca de 10 milhões de reais. Que vinha Um do goleiro Bahia, né? que é um cara de um temperamento, né, não muito, digamos assim, cordato, né? E que está toda hora envolvido com a confusão. Vai estar lá no Paraguai, já foi expulso outro dia porque fez gesto para a torcida adversária, uma coisa mais ou menos assim. O São Paulo ele fez né? isso também, O contra São o Paulo Vitória em teve muito Salvador, isso. que ele era do Isso, Bahia e foi xingar a foi torcida lá, do Vitória e foi expulso. a torcida do Vitória no jogo. Exatamente. Ali atrás do gol, né? Perto da torcida do São Paulo, ali no gol direito do Barradão. Então é um cara que... Assim, esse foi o maior investimento que o São Paulo fez de goleiro. Aí depois o Volpi, né? Que tiveram que pagar uma boa grana para trazê-lo de vez quando ele estava só emprestado. Mas acho que é um problema que o São Paulo tem ali. Eu acho que o Volpi hoje ele sofre um pouco, mas ele também se aproveitou em um dado momento da mesma onda na qual o Jandrei está surfando. É muito cedo para achar o Jandrei o goleiro melhor que ele. Também acho que pelo que fez nos outros clubes, não acho que o Jandrei seja esse goleiro todo também, não.